Olá, pessoal, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Márcia, boa noite, Beatriz. Vamos começando mais um dia de live, boa noite. Valzinha, Marlene, Eugênia, Érica, bem-vinda, Marlene. Tudo bem? Vamos no terceiro dia consecutivo de live com um assunto muito importante hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dores. Então não precisa ser negativo para falar um pouquinho de dor, né? Acho que todo mundo sente ou já sentiu algum tipo de dor e é importante a gente entender quais são as soluções naturais que a gente tem para lidar com isso, né? Então, o mais importante aqui é que a gente vai lembrar, vai falar de algum tipo de dor que você sente ou já sentiu e trazer uma solução natural através dos óleos essenciais para gerenciar, para amenizar ou até para sumir com essa dor, né? Então, o assunto de hoje vai ser dores corporais. A gente vai falar da cabeça aos pés, dos principais tipos de dor que alguém pode ter que lidar, alguma coisa assim. Isso serve para você, serve para um familiar, serve para um conhecido. E é um conhecimento muito importante porque a gente pode ter autonomia de lidar com esses sintomas e reduzi-los para que eles possam deixar de atrapalhar a nossa rotina diária, as nossas tarefas, o nosso trabalho. A gente sabe que é muito ruim você ter que trabalhar com dor, ter que lidar com isso e com todas as outras coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o objetivo de hoje, dessa live de hoje, é nós entendermos como nós podemos gerenciar a dor com o uso de soluções naturais, que são os óleos essenciais. Tá? Aproveitando para a parte dos recadinhos, aproveita também para clicar no aviãozinho ali embaixo na tela e enviar essa live para outras pessoas que sejam seus seguidores, seus amigos, pessoas que possam também se interessar por esse assunto. A gente vai falar aqui de uma forma muito simplificada, então não precisa ter nenhum conhecimento técnico para entender as informações que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Então, nas lives anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o conceito dos óleos essenciais, da aromaterapia, a gente falou sobre os efeitos emocionais, sobre o sono, sobre o foco, sobre a concentração. Falamos também lá no primeiro dia sobre imunidade, sobre respiração, ou seja, a gente abordou aqui quais óleos essenciais nos ajudam a fortalecer a imunidade, a melhorar a respiração ou qualquer problema respiratório em si. A gente falou sobre como ter um controle emocional, quais são os óleos essenciais individuais que atuam nisso e também quais são os blends que a doTERRA já tem prontinhos ali com óleos essenciais puros para agir com aquele mesmo objetivo. Quem ainda não participa do nosso grupo lá no WhatsApp, eu convido vocês a irem lá na bio, clicar para entrar para o nosso grupo. Por quê? É lá no nosso grupo em que a gente compartilha os materiais adicionais dessa aula. Então não é uma simples live, é uma aula realmente sobre óleos essenciais, uma aula de aromaterapia, uma aula de saúde natural. Quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp vai ter acesso ao PDF com o conteúdo complementar dessa aula. Então tudo que eu falar aqui vai estar no PDF e ainda mais informações, que aqui a gente só tem 1 hora, não dá para abordar mais amplamente esses assuntos. Acho que deu uma travadinha aqui, mas voltou. Então, se você for lá para o grupo, você vai ter acesso a esse conteúdo. E lá também é onde vocês têm a lista de presença para assinar logo após o final da live. Vocês têm acesso também à participação de algumas promoções exclusivas que a gente só vai compartilhar amanhã, que amanhã é a nossa live de encerramento, onde a gente vai falar um pouquinho de óleos essenciais para beleza e vocês vão ter acesso também a alguns PDFs com receitas de cremes pessoais, de cosméticos, algumas coisas que vocês conseguem fazer em casa com os óleos essenciais e também com óleos vegetais, tá bom? Então acho que esses foram os recadinhos que eu tinha para dar aqui para vocês. Já dá pra gente começar. Daqui a pouco tem um pessoal que chega depois, não tem problema. Um aviso importante também, como a gente está falando muito abertamente sobre saúde, sobre cura, sobre tratamento, etc., essas lives eu não vou poder deixar para sempre ao vivo e gravadas ali.
tá? Então, eu preciso deixar o mínimo de tempo possível. Então, aqueles que não podem estar aqui ao vivo, mas que vão assistir depois, façam o quanto antes, porque eu vou ter que tirar as lives do ar, porque o Instagram, ele entende como um conteúdo sensível e ele pode bloquear esse tipo de conteúdo, tá? Então é importante aproveitar agora que o conteúdo já está disponível, assista as lives anteriores, que elas estão lá no meu perfil, assista a live de hoje, assista a live de amanhã e não esquece de entrar para o nosso grupo do WhatsApp, que é lá onde vai ser feito todo o acompanhamento. Quem assistir todas as aulas ainda vai ter acesso a um certificado, se assistir até amanhã, que amanhã é o último dia do nosso mini curso, tá bom? Então não esquece de preencher tudo certinho para que você possa receber o seu certificado online através do próprio WhatsApp, ok? Já entrei no grupo agora. Gabriela, seja muito bem-vinda, tá bom? Não se preocupa que depois da live você vai ver mais informações e todo o material lá, combinado? Sejam bem-vindas, bem-vindos, né, todos ao nosso grupo do WhatsApp, ao nosso mini curso de saúde natural com os óleos essenciais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor, sobre o gerenciamento da dor. Então, primeiro, eu quero trazer para vocês um pouquinho de conceito, só para a gente entender. Todo mundo sabe o que é dor, como se comporta perante a dor e tudo mais, mas existe um conceito por trás disso. Então, por exemplo, existe uma associação internacional dos estudos da dor. Vocês sabiam disso? Que tem uma associação só para isso, só para estudar a dor? E ela deixa um conceito aqui de que dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial ou descrita nos termos dessa lesão. Então, acontece alguma coisa, algum machucado, alguma pancada, acontece alguma coisa no nosso corpo e isso causa a dor. E a dor, ela é necessária para nossa sobrevivência. Em tudo, desde o nascimento, sente-se dor, né? Tanto a mãe que deu à luz, como a criança que acabou de nascer. Ela está experimentando algo novo, respirando sozinha pela primeira vez, né? Então, existem vários eventos de dor pelos quais nós passamos e que são necessários, porém, eles precisam ser gerenciados. Uma pessoa que sentir dor o tempo todo, ela não vai ter uma boa qualidade de vida, né? Por isso que existem dois tipos de dor. Existe a dor aguda e a dor crônica. Qual a diferença dessas dores, né? Se eu sou picada por um bicho, né? Se eu sou picada por um pernilongo, eu vou sentir dor, vou sentir coceira ali na hora, mas passa um tempinho, acabou. Agora, se eu tenho uma doença crônica, como fibromialgia, por exemplo, as dores, elas são constantes, elas não têm fim, é uma doença sem cura, né? Então, é necessário gerenciar as dores provocadas por essa doença. Agora, as dores agudas, elas são tratadas mais prontamente. Então, se eu cortei o dedo, eu vou sentir a dor do corte do dedo, mas eu vou tratar rapidamente e aquilo vai sendo aliviado até não existir mais nenhum tipo de dor. Agora, se eu tenho fibromialgia ou se eu tenho lúpus, que é o meu caso, a inflamação em todas as articulações, ou no caso da fibromialgia, nas fibras mesmo do organismo, ela vai ser constante, porém ela pode ser gerenciada para não afetar por completo a qualidade de vida. Quando eu falo de afetar por completo a qualidade de vida, porque a gente sabe que se você não está bem para trabalhar, para estudar, para fazer suas tarefas, para conversar, para fazer tudo o que você tem que fazer no dia, você não vai ter o mesmo rendimento do que se você não estivesse sentindo dor. Então, isso vai afetar a sua produtividade, então a quantidade de coisas que você consegue fazer no dia. Isso vai afetar o seu desempenho. Então, a qualidade com que você faz as suas tarefas é diferente se você está sentindo dor. A sua concentração. Então, uma pessoa que sente dor de cabeça o tempo todo, enxaqueca frequentemente, ela não vai ter o mesmo poder de concentração de uma pessoa que está sem dor. E aí, se você está num trabalho, você procura uma posição melhor, uma promoção e alguma coisa assim, se você não tem o mesmo rendimento do que as outras pessoas que concorrem para uma mesma vaga, por exemplo, você vai ter menos vantagem sobre elas, porque o seu potencial não consegue ser alcançado, impedido por algo que te incomoda, nesse caso a dor,
tá? Então, vocês podem pensar em qualquer tipo de ambiente em que vocês vivem, com as pessoas que vocês convivem, né? Se você sente dor, o seu humor não é o mesmo, a forma de você tratar as pessoas não é o mesmo. Você vai acabar ficando de mau humor, dando resposta atravessada, tudo isso vai acontecer. Tudo isso porque você sente dor, tem algo que te incomoda e você não sabe como cuidar disso. Tá? Existem remédios que a gente pode até usar no dia a dia para essas dores, mas não ajudam a gerenciar a dor, só deixa ela para depois. Quando eu tomo um remédio para dor, ele não está cuidando da causa raiz, ele não está cuidando da solução completa daquele problema, tá deixando para depois, né? Tá fazendo com que agora eu consigo dar uma pausa na dor, fazer alguma coisinha e opa, alguns minutos depois ela retorna. Ou essa constância de dor se transforma em algo um pouco mais grave. Ou, ainda pior, alguns anos depois, quando o meu organismo for olhar o depósito de toxinas que existe lá e que ele não está conseguindo mais eliminar, isso pode se tornar algo pior, né? Então, falando de uma linguagem super simples para todo mundo entender, tomar remédio todos os dias sem cuidar da causa raiz do problema é acumular toxina para virar algo pior no futuro. Quando eu falo algo pior, pode ser várias coisas. Pode ser a doença crônica em si, pode ser câncer, pode ser uma série de outras coisas, né? Mas não querendo abordar tanto a parte científica da questão, mas sim a parte simples, né? Que é a gente tentar viver saudável, tentar viver de uma forma mais natural e cuidar dessas questões de uma forma natural e autônoma, ao invés de encher lá os hospitais, os pronto-socorros, né, com algumas coisas que a gente já consegue cuidar em casa. A ideia da aromaterapia dos óleos essenciais e da nossa aula aqui em si é essa, né? É a gente só ir realmente para o médico quando for necessário e saber cuidar das questões do dia a dia, como dor, por exemplo, de uma forma natural com os óleos essenciais, ok? Agora eu quero falar para vocês algumas das dores mais comuns que uma pessoa pode sentir ou que pode incomodar e atrapalhar a rotina dela no dia a dia. Se eu esqueci de alguma, vocês podem colocar nos comentários, tá bom? Qualquer tipo de dor que te atrapalha no dia a dia. Eu vou falar algumas, mas vocês podem até ir comentando já quais são algumas dores que te atrapalham ou que já te atrapalharam no dia a dia. Pode ser simples, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, alguma coisa assim, tá bom? Vou falar aqui uma listinha. Primeiro tipo de dor mais comum entre as pessoas é a dor de cabeça. Segundo tipo de dor, já foi até colocado ali, dor de cabeça. Dor muscular é um tipo de dor que pode incomodar muito as pessoas, independente da idade, né? Hoje em dia não tem como falar que é só as pessoas mais velhas que têm ali as dores musculares, as mais novas também, né? Alguns problemas como artrose, artrite e fibromialgia. Dor no joelho foi colocado. Perfeito, exatamente. É uma dor que atrapalha muito. Imagina, vai atrapalhar você de andar, de levantar, de sentar, de tudo, né? Dor de dente, picada de inseto, cólicas, muito bem lembrado, cólicas, dor nas articulações. Perfeito, Maria, é isso mesmo, né? Então, várias dores, eu que bem sei, né? Como dor nas articulações é muito ruim, né? Dor nas costas, que bacana. Dor ao urinar, que caracteriza algum tipo de inflamação ou infecção. Dor de ouvido, já falei da dor de ouvido? Já falei. Dor de ouvido, dor de garganta, dor ao defecar, dor no estômago. Cólica menstrual já foi colocado ali. Dor nas costas, dor nas pernas, queimadura, é um tipo de dor também, e dor no peito. Dor na coluna, Alice colocou, obrigada, Alice. Então, são todas dores que nos afligem, né? Não adianta falar que a gente vai trabalhar feliz ou fazer as coisas com alegria e disposição tendo dor. Foi colocado mais um tipo de dor um pouco mais complexa ali, DTM, que é a disfunção no maxilar, tem acabado comigo, dor crônica, é uma dor insuportável. Deve ser alguma dor relativa aqui ao maxilar, né, pelo movimento, não tem como deixar de movimentar o maxilar, né, para falar, para comer, vai ter que movimentar e provavelmente nesse momento é que você sente dor, né, Verônica? Então, as dores geralmente, elas são causadas
por algum tipo de inflamação, de infecção, de trauma. Quando eu falo trauma no sentido de uma batida, né? E essas dores elas podem ser gerenciadas ou amenizadas com os óleos essenciais. Quero falar com vocês um pouquinho sobre propriedades terapêuticas. O que são propriedades terapêuticas? São as propriedades que os óleos essenciais têm e que cuidam das pessoas que têm algum problema ou alguma questão. Então, por exemplo, existem óleos essenciais, foi falado uma outra dor ali, no nervo ciático. Exatamente, mais uma dor que pode nos afligir, né? Então, propriedade terapêutica é aquela propriedade que faz aquele óleo essencial agir de uma forma positiva em alguma questão que a gente precisa. Então, falando de uma forma mais ilustrativa, por exemplo, quando a gente compra um remédio para dor de cabeça, o poder desse remédio de dor de cabeça é um poder analgésico. A propriedade que você busca e precisa ali dele é analgésico. Por quê? Porque você quer que ele faça você parar de sentir dor, né? E a gente tem óleos essenciais que são produtos puros, 100% naturais, que têm essas propriedades terapêuticas como analgésicos. Quais são alguns óleos essenciais analgésicos? O peppermint, que é a hortelã-pimenta, a lavanda, tem também o cravo da Índia, tem o olíbano, o alecrim, o capim-limão, que é o lemongrass, tem o eucalipto, tem o funcho, que é a erva doce, tem também o óleo essencial de limão, manjericão, pimenta negra, salves clareia, tomilho e melaleuca. Todos esses óleos essenciais dessa lista, eles têm uma característica analgésica, eles ajudam a reduzir a dor. Não são todos que você vai poder passar exatamente no local de dor. A gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas todos eles têm essa propriedade como analgésico, ok? Outra propriedade quando a gente fala de uma dor, que ela é causada por uma inflamação, tá? Uma inflamação no ouvido, por exemplo, ela vai causar dor. Uma inflamação na garganta, ela vai causar dor, né? Sempre que você tem uma dor que ela é causada por uma inflamação, você precisa do quê? De um anti-inflamatório. Quando o seu médico vai receitar um remédio, ele vai pensar em um remédio com essa função, anti-inflamatório. E a gente tem óleos essenciais com essa mesma função, que são anti-inflamatórios. Qual é um óleo essencial anti-inflamatório? Vê se alguém lembra aí de algum óleo essencial anti-inflamatório, o primeiro que vem na mente de vocês. Vamos ver se alguém já estudou um pouquinho algumas coisas que a gente falou nas aulas passadas. Foi falado ali, eu uso peppermint e olíbano, acho que era da outra questão que eu estava falando. O olíbano tem sim uma função anti-inflamatória. Que mais? Quem pode me dizer mais um? Copaíba, muito bem, Cláudio, muito bem. Copaíba, orégano, perfeito. São óleos essenciais anti-inflamatórios. Maravilhoso copaíba. Todo mundo já pensa na copaíba, né? Copaíba é o primeiro, né? Eu tenho um curso pago fora daqui, né? Fora desse mini curso que a gente tá falando. E uma das coisas que eu tenho lá é uma tabela das propriedades terapêuticas. E eu dou como se fosse uma nota de 1 a 4 ali para cada óleo essencial de acordo com a função terapêutica. Copaíba tem a nota mais alta dos anti-inflamatórios, né? Porque é o mais poderoso anti-inflamatório. Então, copaíba é uma ótima opção para a gente pensar como anti-inflamatório. Mas tem também o olíbano, a camomila romana, o cardamomo, cravo da Índia, eucalipto, o gerânio, a hortelã-pimenta, a lavanda e melaleuca. São ótimos anti-inflamatórios também, tá bom? E aí, a gente tem também algumas dores que elas podem ser causadas por espasmos, que é como se fossem manifestações internas do nosso organismo, que pode causar, por exemplo, um cisto, um mioma, não só nessa parte hormonal, mas em outras partes do organismo, né? Então, por isso que a gente tem uma propriedade que se chama antiespasmódico. Então,
óleo essencial que é anti-espasmódico, ele vai evitar que o corpo crie essas manifestações em nosso organismo que vão iniciar um evento de dor. Quais são alguns óleos essenciais anti-espasmódicos? A camomila romana, o cardamomo, o cravo da Índia, o gerânio, a lavanda, o manjericão, o petitgrain, o wintergreen e também o ylang-ylang. Para algumas pessoas podem ser nomes muito diferentes, mas são nomes de plantas, né? Os óleos essenciais têm o nome daquela planta da qual ele foi extraído, né? Para ser formado ali o óleo essencial. Então, esses são alguns anti-espasmódicos. E quando a gente fala de blends, né? A gente aprendeu em outras aulas que blends são misturinhas de óleos essenciais puros com o mesmo propósito, né? Então, qual é uma misturinha de óleos essenciais puros, né? Que juntos eles têm um propósito de gerenciar a dor. Alguém lembra de algum blend? Hoje eu vou deixar vocês participarem mais, hein? Que já é a terceira aula. Pensa, um blend de óleos essenciais puros que são usados para gerenciar a dor. Foi falado mais um tipo de dor, que são as cãibras. Muito bem. Obrigada, Alice. On Guard. On Guard também. Ele tem o cravo, a canela que a gente falou aqui, né? Ele é conhecido como um blend da imunidade, mas ele também pode ajudar a gerenciar a dor, principalmente uma dor de dente, por exemplo, né? A gente pode pingar direto no dente e o cravo e a canela ajudam a anestesiar um pouquinho aquela região que tá com dor. Ali, ó, Deep Blue, muito bem. Deep Blue, ele é exatamente o blend das dores, né? Então, ele é utilizado para fazer uma massagem ali no local e reduzir as dores. Inclusive, ó, deixa eu mostrar ele para vocês, que fica melhor. Esse aqui é o Deep Blue. Ele é pequenininho, tem 5 ml, tem uma tampinha diferente, porque justamente por ele ser bem forte, bem canforado, ele tem uma tampinha para evitar qualquer criança de usar indevidamente, né? Então, para você conseguir abrir ele, você tem que forçar para baixo para depois você abrir, senão ele não abre, tá? Então, ele tem um jeitinho diferente de ser aberto aqui. E esse Deep Blue, ele não precisa ser utilizado puro em todas as vezes. Ele pode ser utilizado diluído em um óleo vegetal carreador. Eu trouxe aqui o óleo de coco fracionado, que é o óleo da doTERRA. Ele é um óleo de coco que não fica durinho quando tá frio. Se você compra aquele óleo comestível, ele fica durinho quando tá frio e ele derrete no calor. Esse aqui não. Ele sempre está na sua forma líquida. Ele não tem cheiro de nada, de coco, de nada. Ele é totalmente neutro e pronto para ser misturado com outro óleo essencial, sem anular o aroma do óleo essencial e sem tirar o poder dele. Então, ele dilui o óleo essencial e, ao mesmo tempo, ele leva para dentro da pele com maior facilidade, sem você perder as moléculas aromáticas ali no ambiente, né? Sem evaporar um pouco do óleo essencial. Ele pega todo o óleo essencial e carrega para dentro do organismo, por isso ele se chama um óleo vegetal carreador, tá bom? Qualquer outro óleo vegetal 100% puro pode ser utilizado também como óleo vegetal carreador. O cuidado é sempre dele ser 100% puro, porque os mais baratinhos, que são vendidos em casas de cosméticos, etc., geralmente eles têm óleo mineral misturado. Se tiver óleo mineral misturado, ele não vai agir tão bem como um óleo vegetal carreador puro, ok? Esse que fica sólido. Esse aqui não fica sólido, né? Agora, outro óleo de coco, ele pode ficar sólido. Então, ele talvez vai ter mais dificuldade de levar o óleo essencial para dentro da pele. Ele vai talvez fazer o efeito contrário, criar uma barreira ao invés de carregar o óleo essencial para dentro, tá? Então, quando a gente fala de dor, é muito comum a gente precisar de uma massagem local, que é o uso tópico. Então, para o uso tópico, a gente sempre recomenda, para não ter erro, o óleo de coco fracionado, tá? Esse aqui. E aí você pode usar o Deep Blue, que é o blend para as dores, a maioria das dores que a gente falou aí. Então, a gente falou de dor no joelho, é essa misturinha que você vai fazer. Para você não precisar fazer conta de quantas gotas utilizar, o jeito mais simples é você passar primeiro o óleo de coco fracionado. Então, vamos supor que eu tô com dor aqui, nessa parte do meu braço.
Então, eu vou demonstrar para vocês como que vocês vão usar. Então, eu vou passar um pouquinho, ó, pinguei algumas gotinhas, vou molhar meu braço com ele, ó. Vamos supor que eu tô com dor aqui, ó, que é uma das juntas, né, das articulações. Nessa parte do cotovelo. Vocês viram que tá brilhando aqui, ó? Passei o óleo vegetal, tá? Agora eu venho com o Deep Blue, tá? Vou pingar na mão primeiro, que é mais fácil. Agora eu passo aqui, ó. Passei aqui na minha mão e tô jogando ele aqui, ó. Já sinto o aroma bem canforado dele. Gostoso, inclusive. Vocês vão lembrar aqueles adesivos que vocês compram na farmácia para colar quando tem dor nas costas? É o mesmo aroma, gente. Mesmo aroma. Passei, pronto. Vou esperar ele agir. Daqui a pouquinho eu vou sentir minha pele esquentar um pouquinho mais, talvez, né? Porque é o óleo essencial agindo. Tanto o Deep Blue tem 3 óleos essenciais que eles são canforados e que eles têm essa mesma função contra a dor, tá? Então eu falei para vocês do Deep Blue, mas o Deep Blue é uma junção de outros óleos. Então aqui tem Peppermint, aqui tem Osmanthus, tem Tanaceto Azul, aqui tem Wintergreen, tem vários óleos essenciais com essa função mais analgésica para gerenciar a dor. Eu tenho o Wintergreen, por quê? Ele é um componente apenas do Deep Blue, mas eu gosto de usar ele também porque ele é bom para fibromialgia, ele é um vidro maior e mais barato do que o Deep Blue, então é uma boa opção, digamos assim, para quem usa constantemente, né? E tem o Deep Blue em creme, que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas existe também essa versão, tá? Então o Wintergreen, ele tem 15 ml, ele tem a mesma função do Deep Blue, a diferença é que o Deep Blue junta vários óleos e aquele é um óleo individual, tá? É um óleo só. E aí eu tenho o Peppermint, que se faltar esses outros 2 óleos, Peppermint também é um óleo essencial que ajuda a dor local. Pode ser dor no braço, às vezes você que digita bastante pode passar um pouquinho nessa região aqui do tendão. Se você tá com algum tipo de dor nas costas, nos ombros, no joelho, pode passar em forma de massagem dessa maneira que eu demonstrei, tá? Então, para não ter erro, para não precisar ficar calculando gota, passa uma camada do óleo vegetal carreador, que é o óleo de coco fracionado, depois pinga algumas gotas do óleo que você escolher, pode ser o Deep Blue, pode ser o Wintergreen, pode ser o Peppermint. Pinga algumas gotas, faz uma massagem circular, porque essa massagem também ajuda a circular melhor aquela região e ajuda também a absorver melhor o óleo essencial, ok? E esse tipo de dica é para qualquer tipo de dor local. Então, se é uma dor muscular, vale também. Uma dor no osso, nas juntas, nas articulações, vale também. Na falta de outro, serve até para uma dor de estômago, para uma dor de cólica, tá? Só não pode ser utilizado interno. Esses óleos essenciais, com exceção do Peppermint, mas o Wintergreen e Deep Blue só podem ser utilizados de forma tópica. Eles não são para difusor, eles não são para aromaterapia, não são para serem ingeridos, eles só podem ser utilizados passando mesmo na pele e de preferência com uma primeira camada do óleo vegetal carreador, tá bom? Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. Pode fazer mix com os óleos separados? Pode sim. Se você não tem o Deep Blue, mas você tem o Wintergreen, Peppermint, quer misturar ali um pouquinho, a lavanda também tem um pouquinho de propriedade analgésica, né? Existe um blend da doTERRA também que ele se chama Past Tense. Esse Past Tense, ele serve também para uma massagem relaxante quando você está muito tensa. Então, quando você tem muitas coisas para fazer, é comum você sentir uma tensão aqui nessa região, no pescoço, no ombro. Parece que você não consegue relaxar o corpo por completo e por você contrair o seu corpo, você sente mais dor do que o normal nessa região. O Past Tense é um blend da doTERRA que também pode ser utilizado nessa região. Tem um blend relaxante que não é tanto para dor, mas é para dar uma relaxada no corpo, em questão de tensão também, que é o Adaptive.
O Adaptive também é um blend da doTERRA que pode ser utilizado nesse caso. Agora, se você tiver os óleos separadamente e quiser misturar para fazer um blend, pode fazer também. Você pode pôr a mesma quantidade de gotas dos elementos que você escolher, coloca junto um pouquinho do óleo de coco, já deixa pronto para quando você precisar fazer uma massagem, você aplica, faz esse movimento circular por alguns minutos e deixa ali descansando, que os óleos essenciais vão agir exatamente onde for necessário, ok? Aí eu quero compartilhar outra informação com vocês, que é falar um pouquinho sobre as dores, aquela lista de dores que a gente falou lá no começo da live. Quero falar para vocês sobre algumas dicas específicas para cada tipo de dor, tá? Então, como a gente falou aqui, quando eu falo de dor muscular, artrose, artrite, fibromialgia, dor nas costas e dor nas pernas, são esses 3 óleos que a gente falou, tá? Então, são o Peppermint, o Wintergreen, tem um nome diferente mesmo, mas quem tiver lá no meu grupo do WhatsApp, o grupo do mini curso, vai receber tudo isso por escrito no PDF. Então, se você não entrou, corre lá e entra. E o Deep Blue, que é o blend mais específico para as dores mesmo. Ele pegou todos os óleos essenciais poderosos para dor, colocou junto, fez um blend, ficou um blend de óleos puros e você ainda pode diluir para ele durar mais com o óleo de coco fracionado, ok? Agora, quando a gente fala de dor de cabeça, tem só uma ressalva aqui, né? É importante você entender o motivo ou a causa raiz daquela dor de cabeça. Então, pode ser uma dor de cabeça porque você precisa usar óculos e não usa. Aí a dor não é na cabeça em si, é na visão, na parte posterior ali da visão, você precisa ir no oftalmo e fazer a receita do óculos, comprar o óculos e usar o óculos. Simples assim, né? Esse tipo de dor já não é uma dor que eu posso entender como uma dor de cabeça em si. Tem óleo essencial bom para visão? Tem. O olíbano, né, que é o frankincense, é um óleo essencial que ajuda a cuidar dos nervos em si, incluindo o nervo óptico. Então, ele pode ajudar a descansar e a melhorar a sua visão. Mas isso não te exime da responsabilidade de fazer um óculos de acordo com a sua necessidade ocular, tá bom? Então, tem que analisar o motivo dessa dor de cabeça. Agora, se você sofre de pressão alta e você sente uma dor de cabeça aqui na nuca, já é uma dor de cabeça devido à pressão alta, né? Provavelmente, se é algo frequente, você tem que acompanhar com o médico, fazer a medição da pressão regularmente, alguns até diariamente. E você não pode usar simplesmente um Peppermint, por exemplo, porque ele vai piorar as coisas, né? Ele costuma elevar um pouquinho, né? Pouquinho, mas eleva a sua pressão e não abaixa. Então, para tratar a causa raiz daquela dor de cabeça por causa de hipertensão, aí já seria o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele é analgésico, ele vai fazer a sua pressão reduzir um pouquinho, até que fique num nível que não gere essa pressão, causando a dor de cabeça, tá? Agora, tem aquela dor de cabeça que é de gripe, de início de resfriado, de poluição, associada à rinite, pode ser aquela dor de cabeça porque você não dormiu direito, né? Trabalhou incessantemente. É uma dor de cabeça que é como se fosse uma resposta do nosso corpo exigindo que a gente descanse, né? Essa dor de cabeça, que geralmente é uma tensão sentida aqui e aqui, nessa região, aí sim eu posso usar o Peppermint para aliviar. Inclusive, eu uso regularmente aqui em casa, eu não uso mais dipirona, paracetamol, Tilenol, nada disso, né? Eu pingo o Peppermint, eu passo exatamente aqui e aqui. E eu não uso o óleo de coco, eu gosto de aplicar puro, deito por alguns minutinhos, eu sinto ele agindo na minha pele, ele tem uma ação interessante de esquenta e esfria, né? Igual aquela Bala House. Se você já chupou uma Bala House, que é aquela forte de menta, aquela mesma sensação de frescor que dá na boca, na garganta, o óleo essencial de Peppermint dá também. E se você passa na pele, ele tem a mesma sensação de refrescar e de fazer você sentir melhor dessa tensão que você está sentindo em relação à cabeça,
tá? Muitas vezes eu fiz esse procedimento e depois levantei e já fui fazer as outras coisas porque passava rapidinho. Então, cada caso é um caso, né? No meu caso é uma dor de cabeça que ela é momentânea, né? Não é algo que acontece todos os dias. Se acontece com maior frequência, né? Pode ser uma enxaqueca. Então, se é uma enxaqueca, você precisa passar com o neurologista, ele precisa analisar o que está ocasionando essa dor de cabeça. Então, o trabalho da saúde natural com a saúde normal, né, acompanhada por um médico, com remédios alopáticos e tal, é algo que deve andar junto, né? O médico acompanha e você vai utilizando os métodos naturais. Sempre uma forma de mãos dadas, isso começa a surtir mais efeito no seu bem-estar e no seu dia a dia, tá? Tem uma perguntinha aqui também da Patrícia. Dor de cabeça em crianças, como e onde aplicar o óleo? Depende da idade da criança, né? Eu acredito que bebês muito novinhos, eles não conseguem dizer que estão com dor de cabeça, digamos assim, né? E os bebês, a gente tem óleos essenciais bem mais levinhos que eles podem utilizar, como a lavanda e a camomila. Tudo que um bebê precisar, ele vai ser tratado com lavanda e camomila. Ah, o bebê tá com cólica, lavanda e camomila, ou um ou outro, né? Põe no banho, faz massagem, usa o óleo de coco, que ele é um óleo vegetal. Se o bebê tiver gripado, aí a lavanda e a camomila ajudam a acalmar esse bebê. Mas eu posso pôr no difusor um óleo essencial que vai tratar a imunidade, que vai tratar a respiração. E aí, se for uma criança maior com dor de cabeça, é importante consultar com o médico para entender o motivo da dor de cabeça. E aí você pode usar no difusor os óleos essenciais que são mais recomendados para a imunidade, ou o próprio peppermint, se for algo relacionado à respiração. E isso também vai trazer os efeitos positivos para aquela criança. Eu não vou passar numa criança os óleos essenciais mais fortes, como o Deep Blue, como o Wintergreen, né? Só se forem crianças maiores, de 13, 14 anos, por exemplo, tá? Então é importante a gente ter essa consciência também de fazer o acompanhamento para saber a causa raiz de uma forma atestada, né? E não por achismo. A própria criança não vai saber expressar corretamente a dor que ela está sentindo, como é, onde é e tudo mais. Então é importante ter o acompanhamento médico e o diagnóstico também, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta aqui. Só um minutinho. Não, parece que tá tudo ok. Maravilha, falei um pouquinho da dor de cabeça, quero falar agora da dor no estômago. Dor no estômago geralmente é sinal de gastrite ou você comeu alguma coisa que não te fez bem, simples assim, né? Mas a dor no estômago, se ela é constante, ela tem que ter o acompanhamento do gastro também. E é muito comum algumas pessoas que tomam medicamentos constantes precisarem utilizar um protetor para o estômago. Então, omeprazol ou algum outro remédio que seja para isso, né? Para ajudar a não ter azia, queimação no estômago e tudo mais. Eu tenho 2 remédios controlados que eu preciso tomar, né? Não controlados, mas contínuos, né? Que eu preciso tomar por causa da minha doença autoimune. Porém, todos os outros que eram remédios para cuidar dos efeitos colaterais desses, eu não preciso utilizar, eu uso tudo com óleo essencial. Então, existe um blend da doTERRA chamado Zengest, tá? É o blend digestivo. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Esse blend digestivo, ele é feito justamente para qualquer tipo de dor, incômodo ou disfunção do sistema digestivo. Quando eu falo sistema digestivo, envolve estômago, envolve intestino também. Tudo que não estiver funcionando bem em todas essas partes, ou seja, estômago, intestino, a digestão não funciona bem, evacuação não funciona bem, intestino solto, intestino preso, queimação no estômago, tudo que for relacionado às partes que formam ali o sistema digestivo, tem o apoio e suporte desse blend, que é o Zengest, tá? E aí, deixa eu mostrar ele para vocês aqui, ó. Esse é o Zengest. Ele é o blend digestivo e que vai dar suporte para o sistema
digestivo. Então, como que ele é utilizado? Tem várias formas, né? A forma aromática pode até evocar algumas outras sensações e trazer benefícios. Mas quando a gente fala de um sistema interno, a forma mais efetiva de ter ali os benefícios do sistema digestivo é fazendo a ingestão do óleo essencial. Como que a gente faz a ingestão desse óleo essencial? Eu posso pingar algumas gotas na água e tomar antes das refeições ou após as refeições, tá? E qual a quantidade de gotas que eu vou utilizar? Sempre você vai utilizar uma proporção de uma gota para cada 20 quilos de peso. Então, se eu tenho 60 quilos, eu vou usar 3 gotas, vou pingar lá no copo de vidro com água e vou tomar 20 a 30 minutos antes ou depois das refeições. Ele vai ajudar a funcionar melhor o meu sistema digestivo. E nesse funcionar melhor, a gente também vai amenizar ou eliminar a dor de estômago, a azia, a má digestão, a constipação e tudo mais. Então, esse é o blend para tudo que for incômodo nessa região do estômago e do intestino, ok? Esse blend ele tem óleos com esse mesmo propósito. Então, ele vai ter ali gengibre, quer ver? Eu vou até abrir, ele tem um peppermint também. Eu vou abrir aqui pra gente falar, tem anis estrelado. Eu vou abrir porque aqui atrás dele, quando a gente abre, ó, ele tem uma etiquetinha. Ele fala sobre a composição. Ó, tem peppermint, tem coriandro, tem semente de coentro, tem gengibre, tem... cardamomo também, esse que eu tava esquecendo, tem cardamomo. Então tem uma série de óleos essenciais que eles agem favoravelmente na digestão, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre uma dor relacionada à cólica menstrual, a gente já tá falando de uma coisa mais hormonal, né? Então, os óleos essenciais que trabalham essa questão hormonal também ajudam. Então, tem aquele blend mensal das mulheres na do Terra que ele se chama Claricalme. Ele é um rolãozinho, ele tem salvia clareia e tem outros óleos essenciais bem femininos que ajudam nesse controle hormonal durante esse período, né? Ele pode ser passado aqui nessa região que é bem vascularizada e ajuda o corpo a absorver bem ali os óleos essenciais e a agirem favoravelmente da mulher, tá? Pode passar na região do baixo ventre também, abaixo do umbigo, fazendo uma massagem, tá? E, além disso, pode ser utilizado o óleo essencial de gerânio, que ele é um óleo individual e pode ser usado com esse propósito, e também o próprio óleo de salvia clareia, tá? Então, se não tiver o blend, tem o óleo individual que tem esse mesmo propósito e ajuda bastante a aliviar as cólicas menstruais. Falando um pouquinho agora de dor ao urinar, geralmente isso caracteriza uma infecção urinária, né? E aí tudo que é infecção, inflamação, a gente vai pensar nos óleos essenciais focados como anti-inflamatórios, né? Então, por ser uma região ali do sistema reprodutivo, pode ser feita uma massagem no baixo ventre, mas pode também ser feito um banho de assento. Esse banho de assento ele é feito em uma bacia esterilizada, né, com água fervente. Você, depois de esterilizar, você coloca uma água morna e você então vai pingar gotas de óleo essencial de melaleuca, por exemplo, para fazer o banho de assento. Isso pode ser feito 1 a 2 vezes todos os dias até melhorar, tá? Até melhorar ali aquela infecção. Além disso, o copaíba, como sendo um poderoso anti-inflamatório, ele pode ser ingerido como se fosse um remédio mesmo, pingando as gotas na água, ou até mesmo em cápsula, se você não quiser sentir o sabor do óleo essencial, ok? Falando um pouquinho agora sobre dor de dente, né? A gente falou um pouquinho sobre o On Guard, que ele tem um poder ali um pouco analgésico e anestésico. E os óleos essenciais que fazem parte do On Guard, que tem essa propriedade, são o óleo essencial de cravo e de canela.
Eles são óleos essenciais que tem que só ter bastante cuidado na hora de utilizar ele puro. Ele precisa ser diluído ou pingado direto sobre o dente que está com essa dor. Porque se ele for pingado na gengiva ou em qualquer outro lugar da pele, a pele pode ficar sensível e se sentir ali um pouco lesionada ou queimada, né? Então tem que ter esse cuidado de diluir. Pode diluir num óleo comestível, como um azeite extra virgem, por exemplo, para depois aplicar no local, tá? Falando um pouco agora sobre dor no peito, é importante também entender que a dor no peito pode caracterizar um problema cardiológico e que tem que ter o acompanhamento do cardiologista também. Mas um óleo essencial que ele é muito bom para qualquer questão cardíaca é a lavanda. Então você pode passar uma camada do óleo de coco e depois fazer uma massagem no peito com óleo essencial de lavanda, que ele ajuda a acalmar esse tipo de dor aqui no peito. Como ele mexe também com a pressão, ele ajuda a diminuir um pouquinho a pressão, então o nosso coração é uma bomba, né, que bombeia ali o sangue para o corpo todo. Então, quando tem a dor no peito, alguma coisa está acontecendo ali de errado e o óleo essencial de lavanda pode ajudar a diminuir a pressão naquele local e, portanto, reduzir aquela dor, tá? Agora, falando um pouquinho sobre diluição do óleo essencial, a gente não entrou em cálculo por aqui, mas quem tiver lá no nosso grupo do WhatsApp vai ter acesso ao PDF e vai ter acesso também a uma tabela de diluição. Vamos supor que você queira fazer os seus próprios blends. Você quer comprar os óleos essenciais separadamente e fazer os seus roll-ons, os seus blends para utilizar com propósitos específicos para você ou para sua família. Você vai utilizar uma tabela de diluição que fala exatamente qual é a quantidade de gotas que você usa do óleo essencial e a quantidade de gotas que você usa do óleo vegetal para fazer essa mistura, deixar armazenado sempre longe da luz e da umidade e num vidrinho que seja escuro para justamente proteger ali da luz, tá? Então tudo isso nos preocupa que você vai receber prontinho lá no grupo do WhatsApp. Agora, se você não está no grupo do WhatsApp, de novo, vou dar o recadinho. Vai lá na bio, clica no link para você entrar para o grupo e lá você vai ter acesso aos materiais que a gente vai disponibilizar depois dessa live. Essa é a terceira live de um total de 4. A primeira a gente falou sobre imunidade e também sobre problemas respiratórios. A segunda live, que foi a de ontem, a gente falou sobre controle emocional, sono e foco. E hoje a gente está falando sobre o gerenciamento da dor, falando sobre dores de tudo, né, dos pés à cabeça. E como a gente falou, de dor de cabeça, falou de dor no peito, falou de dor no estômago, dor no joelho, dor nas costas, só faltou falar de uma dor específica quando você tem ali um problema nas unhas do pé, uma unha encravada. Para chegar no pé, além das dores corporais, tem alguns problemas que podem chegar nesse ponto também. Qualquer tipo de inflamação que exista ali local, a gente vai também seguir a mesma linha de pensamento, que se existe uma inflamação, um óleo essencial com poder anti-inflamatório. Anti-inflamatório, qual o óleo essencial que a gente já pensa? O copaíba, né? É um dos primeiros ali, mas tem o melaleuca, que ele é bom tanto como anti-inflamatório como bom para as unhas. Você pode ajudar até a tratar algum tipo de micose na unha e você pode utilizar ele para vários propósitos. Então, na unha do pé encravada ou com micose, a gente vai utilizar o melaleuca ou o copaíba, tá? Eu vi uma perguntinha que chegou ali, onde encontrar os vidros para fazer os blends. Olha, na internet você encontra, eu não sei se você é de São Paulo, mas eu sou de São Paulo capital, e no centro de São Paulo existe uma rua que ela é todinha sobre produtos de cosméticos, aromaterapia e etc. Então tem uma rua onde dá para você escolher onde você quer comprar todos os vidrinhos, tá? De roll-on, tem de 5 ml, tem de 10 ml, enfim, tem uma vasta gama de opções ali para a gente escolher na hora de fazer os nossos cosméticos. Eu gosto de comprar minhas bases vegetais lá também,
para fazer os meus cremes personalizados. Tem manteiga vegetal, é uma maravilha, gente. É uma rua que, assim, quem gosta de aromaterapia tem que conhecer. Agora, se você não estiver em São Paulo capital, na internet você consegue encontrar diversas opções. É só você colocar vidro Rolon âmbar, né, que é aquele vidro mais escurinho, você vai ter ali uma série de opções. Acho que eu abordei quase todo tipo de dor. Coloca aí no comentário se eu esqueci algum tipo de dor, se você tem alguma dor que eu não abordei aqui, que a gente pode falar a respeito. Mas qualquer tipo de dor que a gente possa não ter abordado, é só a gente pensar das propriedades que a gente precisa, né? Então, no material adicional vai ter uma lista de óleos essenciais anti-inflamatórios, uma lista de óleos essenciais analgésicos. Então, a gente pode escolher o aroma que a gente mais gosta, né? Então, uma coisa interessante é que o aroma e o óleo essencial, ele muitas vezes se adapta às pessoas. Então, pode ser que o óleo essencial que funciona para você, para mim não é o melhor. Pode ser que o aroma que te agrada vai te fazer bem. O aroma que não me agrada não vai me fazer bem. E aí a gente pode trocando os aromas de acordo com a necessidade, tá bom? Foi falado ali dor nas costas e joelho e dor lombar. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Para esses tipos de dor, a gente vai passar uma camada do óleo de coco fracionado. Depois a gente vai vir com o Deep Blue, né? Para fazer uma massagem local e reduzir essa dor. Eu já tive uma experiência pessoal com Deep Blue. Eu não tenho essas dores localizadas, né? Porque como eu tenho lúpus, geralmente é uma dor, assim, generalizada, né? Que eu já gerencio, já me acostumei ali com algumas questões. Agora, já aconteceu de eu ficar com uma dor aqui atrás na lombar, que ela era fora do comum, né? E em uma única aplicação do Deep Blue, sumiu, gente, não voltou. Ela não só ficou fraquinha, ela simplesmente sumiu. Passei, fui dormir, no outro dia, sumiu. Então, eu tenho, assim, um testemunho muito forte, né? Sobre o quanto funciona o uso dos óleos essenciais para dor. Tem aqui também, ó, o Wintergreen, que ele é muito importante ali para dores de fibromialgia, para quem vai usar constantemente óleos para dor. Ó, o Diego falou que tem uma pergunta da Rose Soares sobre o alecrim. Alecrim serve para micoses? Olha, ele até tem um pouquinho de propriedade antifúngica, mas não é a primeira opção. Lembra que eu comentei aqui que eu tenho uma tabela que é como se falasse os pontos que eu dou para cada óleo de acordo com as propriedades? Eu diria que a nota de antifúngico do alecrim seria entre 1 e 2, porém a do melaleuca seria 4, né? Então, se você quiser escolher assim aquele que tem mais poder mesmo para micose, melaleuca estaria no topo da lista, tá? Mas os óleos essenciais se completam, né? Às vezes ele pode ter uma ação ali positiva para você, você pode testar se você já tiver ele em casa. Se não funcionar, eu recomendo você comprar o melaleuca mesmo, tá bom? Agora, uma coisa importante que eu quero falar para vocês, além de lembrar que vocês precisam estar lá no grupo do WhatsApp para ter acesso aos materiais adicionais, é que amanhã a gente vai ter a nossa última live. O assunto que a gente vai falar na nossa live de amanhã, que é a última aula do mini curso, é sobre beleza, sobre cuidado do cabelo, cuidado da pele, mancha, ruga, tudo que a gente quer ouvir para solucionar os nossos problemas, né? A gente vai falar sobre unhas também. Eu tô com um vídeo para soltar sobre uma forma de tirar o esmalte da unha com óleo essencial. Eu vou soltar só depois da live para não quebrar a nossa sequência. Mas tem óleo essencial para tirar o esmalte da unha sem precisar de acetona. E fortalecer as unhas, melhorar a condição da pele, a textura, a aparência, fortalecer os cabelos, né? Reduzir a queda de cabelo. Tudo isso a gente vai falar amanhã. E além de tudo isso, é justamente amanhã, todas aquelas pessoas que estão me procurando no privado para comprar óleo essencial e tudo mais, eu falei, segura, vai fazendo a sua listinha. E você já fez sua listinha? Faz a sua listinha. Olha, isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso. Faz a sua listinha. Se não der para comprar tudo depois, não tem problema. Mas amanhã eu vou dar algumas condições para vocês poderem adquirir esses óleos essenciais que vão ter mais desconto do que a própria do Terra,
tá? Então, se você quer comprar, segura ali. Não é que eu não quero vender para você, né? Vocês me procuraram, expliquei para vocês no privado. Segura ali, que talvez amanhã seja a melhor maneira de vocês fazerem a compra desses óleos essenciais, com menor valor e com algumas vantagens exclusivas, alguns bônus e tudo mais, tá bom? E acredito que eu tenha passado agora por todas as perguntas. Melaleuca, oba, queria todos. Ai, gente, até eu. Ó, demorou para eu montar minha caixinha. Eu tenho 3 caixinhas. Eu tenho 2 de madeira, tenho essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa é aquela maletinha que eu tenho que pegar ela pela alça e carregar para todo canto, gente. Então, assim, enchi minha maletinha, né? Quando tá acabando eu vou lá e troco, porque eu não posso ficar sem, ó. Ainda tem uma bolsinha aqui, ele não tá aqui, mas eu ponho meu porta-cápsula aqui também. Minhas amostrinhas, gente, porque, ó, a gente vai pra todo canto, a gente leva um pouquinho dessas gotinhas mágicas para as pessoas também sentirem, né? Como que elas são boas, como elas ajudam. Ó, minha produção tá me ajudando aqui, minha produção barra marido, ó. Ó minha caixa, que delícia, gente. Ó, óleos essenciais, uma caixa de madeira. Essa não dá para carregar para todo canto, então ela fica ali no meu armazenamento pessoal de óleos essenciais. Então, gente, é uma maravilha. A gente guarda ali os nossos kits e coloca tudo que a gente tem ali. E é uma maravilha a gente poder cuidar da saúde em casa, sabe? De forma autônoma, sem depender 100% dos outros, né? De fila de médico, de agendamento de consulta. Gente, é o que eu falo pra vocês. Durante a pandemia, eu não precisei sair pra ir na minha ginecologista, gente. Era tudo com olhinho. Tudo com olhinho, tudo com olhinho. As crianças, remédio nunca mais. Eu devia ter filmado, mas eu esqueci de filmar. Eu devia ter filmado a hora em que eu peguei os remédios a gente tinha um pote, né, de remédios assim, foi vencendo tudo. Vencendo tudo, vencendo tudo. E eu descartei, levei lá pro posto de saúde, que é onde eles descartam lá da forma que eles têm que descartar. E, assim, a sensação é libertadora e eu quero que aconteça a mesma coisa com vocês, né? Que vocês vão substituindo os hábitos de vocês por coisas mais saudáveis, vão substituindo tudo que vocês fazem hoje e que deixa vocês dependentes, né, de coisas químicas, mas que deixa vocês mais saudável, com uma vida mais longeva, né? Que vocês tenham mais longevidade, vivam mais, com mais qualidade de vida. Acompanhe aí, vamos pensar a longo prazo? Acompanhe aí o crescimento dos teus filhos, dos teus netos, consiga depois lá brincar com eles e não ser empurrado na cadeira de rodas, né? Acho que todo mundo quer ter uma boa saúde, vigor, disposição, envelhecer bem, né? Como dizem, e manter ali o nosso espírito jovem. Então, os óleos essenciais são mesmo, como a Marília colocou aqui, o sonho de consumo, gente. É a gente ter tudo isso para nos ajudar quando a gente precisa, né? E aí a gente está aqui para uma apoiar a outra. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai ter ali o nosso momento no nosso grupo do WhatsApp. Se você não entrou, pode entrar lá agora. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui. É uma satisfação poder compartilhar tudo aquilo que me faz bem, para que possa fazer bem para vocês também, tá bom? Então quero mandar um beijão para vocês. Obrigada por estarem aqui nessa noite. Amanhã a gente tem nossa última live. Fala para todo mundo, gente. Não tem problema quem perdeu o comecinho. Esteja aqui. A gente vai estar junto, encerrando esse ciclo. E com certeza com muita gratidão por poder compartilhar algo que nos faz bem. Tá bom? Ó, tem perguntinha ali ainda, hein? Perdi quase toda a live. Ó, vou deixar gravada só para você assistir, tá bom, Felipe? Quantos anos você tem de do Terra? Nossa, quantos anos eu tenho de do Terra? Deixa eu pensar. Eu tava aqui quando a do Terra chegou. Então são 4 anos. 4 anos de do Terra, gente. 4 anos, que maravilha. E, gente, olha, quem me conheceu antes e viu quanto eu sofria com essas dores, sabe qual a diferença pro agora. Obrigada a vocês, gente. Beijo, boa noite, bom descanso. Até lá no grupo. Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Até amanhã, gente. Tchau, tchau.